Nós iremos continuar a exposição desse livro. Estamos no capítulo 4. Caminharemos do verso 21 ao verso 31. Gálatas 4, versículo 21. Todos encontraram? Amém? Amém? Todos encontraram? Com misericórdia. Amém. Então vamos ao texto. Digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o da livre nasceu mediante promessa. Isso é usado aqui como ilustração. Estas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com os seus filhos. Mas a Jerusalém do alto é livre e é a nossa mãe. Pois está escrito: regozije-se, ó estéril. Você que nunca teve um filho, grite de alegria. Você que nunca esteve em trabalho de parto. Porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os da que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Vamos ao Senhor em oração. Deus, nosso Pai, nossas bocas entoaram louvores a Ti, Senhor, expressos do nosso coração sincero e tementes a Ti. Permita-nos, ó Pai, nesse momento, ouvir a Tua voz, ouvir, ó Pai, a Tua palavra e sairmos daqui de maneira diferente da qual nós entramos. Bloqueia toda distração da nossa mente para que nós venhamos a ter a total atenção à exposição do Teu texto. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu estou diante de um texto que é difícil. É bem difícil. Tem histórias por trás, tem ecos de textos do Antigo Testamento, tem citações diretas a textos do Antigo Testamento. Então eu preciso da total atenção de cada um, para que nós possamos sair daqui dessa manhã com um entendimento total deste texto. Eu falei em algumas pregações anteriores que o capítulo 3 de Gálatas representa aquilo que os teólogos vão chamar de clímax textual. O que quer dizer com isso? O capítulo 3 de Gálatas é o auge da carta. É aquilo que Paulo está levando o seu argumento como se fosse na subida de um monte. E o capítulo 3 é, então, a chegada em cima do monte. É o auge, o apogeu do argumento de Paulo. Porém, muitos teólogos e teóricos, eles vão dizer que o capítulo 4 representa um clímax retórico. E o que isto quer dizer? Que aqui é o ponto alto da argumentação de Paulo. E perceba uma diferença. O clímax textual é aquilo que comporta todo a epístola de Paulo. O clímax retórico comporta o argumento de Paulo
acerca daquele determinado assunto. E o que nós vimos nos capítulos 3 e 4 até o atual momento? Vou fazer um breve resumo porque é de suma importância para o andamento desse texto. Nós vimos que Paulo começa dizendo que nós recebemos o Espírito, e ele faz isso mediante uma pergunta. Como foi que vocês receberam o Espírito? Foi por meio da fé no Evangelho ou por meio das obras da lei? Então ele dá um exemplo. Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. O que Paulo está dizendo é que Abraão é representado como o primeiro receptor da promessa. E que promessa é essa? A promessa que Deus justificaria a todos por meio da fé. E por isso, temos por pai Abraão, mediante a fé. E também podemos dizer que somos filhos dele pela fé. Então, Paulo agora vai começar a dialogar, colocando em perspectiva as obras da lei, por um lado, e por outro, a promessa. E ele vai dizer que, quanto às obras da lei, ela não tem poder e ela não produz vida. Ela não justifica. E aqueles que se apoiam nela estão debaixo de maldição. Por outro lado, a promessa vem a nós mediante a fé. E por causa disso, a promessa tem o poder de nos justificar. Porque pela fé nós somos justificados. E também ela pode produzir em nós a vida. A fé produz em nós a vida. Pela crença na pessoa de Cristo Jesus. E também por causa de Cristo Jesus, nós podemos dizer que nós não estamos debaixo de maldição. Nós não estamos sobre maldição, por causa de Jesus. Logo, a promessa é superior às obras da lei. E Paulo poderia ter parado por aí. Paulo poderia ter dito sobre a importância dessa obra que acontece pela fé no interior do homem, mas Paulo não para aí. Ele nos traz a realidade de um status que é imposto a nós por causa da fé. E que status é esse? O status de filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. E vale a pena relembrar que no último sermão eu falei sobre as oscilações do discurso de Paulo. Paulo, em algum momento, ele começa a exortar o povo de Deus, começa a exortar e a contender com aqueles acusadores que estavam profanando o evangelho, e parece que ele sobe o nível do discurso. Parece que ele fala mais forte, ele fala mais direto, de maneira mais impetuosa. Em outro momento, ele parece descer o nível do discurso. Como nós vimos no versículo anterior, Paulo vai dizer: irmãos, tornem-se como eu, no verso 12. E também vai dizer: por causa da doença eu fui pregar até vocês. O que aconteceu com a alegria de vocês? Se vocês pudessem, teria arrancado os seus próprios olhos e dado-os a mim. Tornei-me inimigos de vocês por lhes dizerem a verdade. Meus irmãos, meus filhos, eu sinto novamente dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Paulo parece, então, diminuir o discurso a fim de que os irmãos na fé pudessem se aproximar, ouvi-lo com calma, porque Paulo diferencia o momento em que ele vai tornar a mensagem mais dura aos seus ouvintes. Aos irmãos, ele exorta, mas exorta com amor. E não perca de vista que a exortação é sutil. Não, a exortação ainda é dura, mas há uma diferença de uma exortação que traz para perto e uma exortação que coloca para longe. E Paulo tinha isso em mente. A exortação que deve colocar para longe é quanto aos falsos profetas. A exortação que deve se colocar para longe é quanto àqueles que levantam divisões entre a igreja. Aqueles que buscam profanar o evangelho do Senhor. E agora nós vemos, no versículo 21, Paulo subir novamente o tom. Ele começa dizendo: diga-me vocês, perceba, não há irmãos, não há filhos, há vocês. E quem é esse vocês que Paulo está direcionando esse chamado, esse pedido de um dizer? Os que querem estar debaixo da lei. E Paulo faz uma pergunta:
Acaso vocês não ouvem a lei? Paulo usa um método retórico a fim de extrair uma resposta deles, porque eles já estavam pregando a lei para o povo da Galácia. Logo Paulo fala, olha, vocês já estão pregando a lei, mas espera aí, vocês não estão entendendo. Não é possível. Vocês não ouvem a lei que vocês dizem pregar, que vocês dizem ensinar? Diga-me, então, por favor. Acaso vocês ouvem isso que vocês pregam? Ele prossegue, verso 22. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Paulo fala de Abraão aqui, sem dar muitas explicativas, pois ele pressupõe que aqueles seus leitores já sabiam de quem ele estava falando. Eles já conheciam essa história. E que história é essa? A história de uma promessa: Abraão, Sara, Agar e seus 2 filhos. Para quem não lembra, permita-me pincelar de maneira bem superficial. Deus fez uma promessa a Abraão: saia da tua casa, da tua parentela, e eu te mostrarei uma terra onde habitar, e eu a te darei. Em outro momento, Deus vai dizer a Abraão que ele fará dele uma grande nação. Mas Abraão já era velho, já era idoso, e sua esposa também, e ela era estéril. E lá pelas tantas, depois de tanta demora de o Senhor atender ao cumprimento daquela promessa que ele fez, Sara então olha para a sua concubina, a sua escrava. E Sara então diz, veja, ela é bela, ela é jovem, ela é formosa, ela pode nos dar o filho da promessa. Então Sara pega a sua escrava e dá a Abraão. Abraão então deita com sua escrava, chamada Agar, e tem um filho. E o nome do seu filho ele dá Ismael. E Abraão então se volta para o Senhor e diz, Senhor, aqui está o meu filho, faça dele o cumpridor das suas promessas. E o que Deus diz a Abraão? Não. Não. Eu darei um filho a Sara, e você o chamará Isaque. E 14 anos depois, Sara então engravida e tem um filho. E Abraão lhe dá o nome de Isaque. Porém, o tempo passa, a criança cresce e Ismael começa então a contender com Isaque. E Agar toma uma posição como que de senhora. O que isso quer dizer? O que o texto quer dizer quando fala sobre Agar tomar uma posição como senhora? Agar já não mais se via como serva, como escrava, por causa do filho que ela tinha com Abraão. E o que Sara sente? Ciúme. Sara sente ciúme, vai até Abraão e disse, olha, a mulher com quem tu se deitou e teve um filho, ela agora está virando o rosto para mim. Tire ela da mesma mesa que eu, em outras palavras. E o que Abraão faz? Sente muito por causa do seu filho, do seu menino, mas o Senhor diz, vá, dispersa-o, tire-o, para que ele não participe do mesmo cumprimento da promessa do que Isaque, que era o herdeiro. E é essa história que Abraão já pressupõe que os seus leitores já têm em mente, já ensinam sobre, já falam sobre, já conhecem. E há um ponto muito importante, isso aqui é totalmente necessário para que a gente não se perca nessa história. Agar representa uma tentativa humana de fazer cumprir a promessa. Agar representa uma disposição nossa de fazer com que Deus olhe para nós e tenha um olhar de misericórdia pelas nossas obras, pelo nosso fazer. Já Isaque, o filho da promessa, é o filho do milagre.
é aquele que representa a total ação do impossível para com o homem. Então, Paulo usa essa história não de uma maneira desleixada. Paulo tem uma visão, Paulo tem um olhar, um ponto a ser alcançado, e ele coloca essa história como: ei, eu quero te dizer uma coisa, preste atenção, se vocês querem andar segundo a lei, vocês estarão buscando alcançar a salvação que foi lhe dada tão preciosa de maneira humana. Vocês estarão negligenciando tamanha graça que lhe foi dada. Esse é o propósito de Paulo. E ele prossegue, verso 24. Isso é usado aqui como uma ilustração. E aqui é um ponto que é de difícil interpretação, mas é muito importante a gente mergulhar mais a fundo. Eu vou fazer uso do ensinamento do Vinícius nessa manhã e convidá-los a notar na sua Bíblia se não há uma letrinha em cima dessa palavra ilustração. Olhem nas suas Bíblias e vejam. Provavelmente há, e lá embaixo, na notinha de rodapé, há uma explicativa. Na minha Bíblia diz, grego, alegoria. Algumas traduções já vão dispor da palavra alegoria. Logo, ficaria a tradução. Isto é usado aqui como uma alegoria. Aos estudantes de hermenêutica aqui presente, aqueles que já pincelaram alguns livros de hermenêutica, a alegoria deve trazer um temor ao seu coração. E você deve pensar, nossa, Paulo usou um método de interpretação das escrituras alegórica. Como que Paulo foi capaz de fazer isso? E a fim de que seja um consenso para a nossa mentalidade aqui, de todos juntos, o que é a alegoria no fim das contas? A alegoria é entender o texto buscando um significado escondido, um símbolo por detrás das palavras, e não apenas o sentido histórico literal. Em outras palavras, a leitura alegórica usa imagens e histórias para transmitir ideias mais profundas ou espirituais. Quer ver um exemplo clássico disso? Pense na história de Noé e do grande dilúvio. Acredito que todos aqui conheçam. Uma interpretação alegórica representaria da seguinte forma: a arca de Noé representa a proteção de Deus, o meio a qual Deus protege a sua criatura, os seus. O dilúvio, então, representa uma grande crise moral e uma grande crise espiritual que pode, então, bater contra a vida do cristão, bater contra a vida daquele que teme a Deus. Logo, aqueles que estão debaixo da arca de Deus ou dentro da arca de Deus são protegidas do dilúvio. Perceba? Essa é uma interpretação alegórica. Eu trago um sentido por trás da imagem, por trás do texto, a qual o texto não reproduz. Qual não é a intenção do autor. Então você me pergunta, Alisson, por que motivo Paulo então faz uso de uma interpretação alegórica? Num primeiro momento pode até parecer que sim, que Paulo está fazendo exatamente isso. Mas, se nós observarmos mais detalhadamente, há indícios de que seria impossível cravar que Paulo está usando um método alegórico como nós entendemos por causa de um judeu cristão chamado Filó de Alexandria, ou Filon de Alexandria. Paulo aqui está fazendo uso de uma tipologia. Ele está pegando o aspecto real, narrativo de Gênesis e da história de Apocalipse e pegando uma realidade do seu tempo. Que realidade é essa? Havia homens perseguindo o povo da Galácia e esses homens que perseguiam, pregando um outro evangelho, faziam divisão entre o povo porque eles diziam crer única e exclusivamente em Jesus Cristo e por isso eles são livres. E esses homens dizem, não, vocês precisam observar a lei, vocês precisam ser circuncidados, vocês precisam guardar o sábado.
vocês precisam se tornar judeus. Logo, ao observarmos isso no texto, é impossível cravar que Paulo, então, estaria falando de algo à parte da narrativa, como dando um novo significado oculto à narrativa. Porque Paulo está olhando para a realidade da perseguição, para a realidade do texto e relacionando ambos. E nós vamos ver como essa relação se encaixa. E um segundo motivo é que Paulo, em nenhum outro momento, em nenhuma outra epístola, Paulo trabalha a minimizar as características das narrativas, ou até para excluir o seu significado. Pelo contrário, Paulo honra as narrativas e as explica com fidelidade. Logo, é impossível crer que a ideia aqui é uma alegoria no sentido como que trazendo esse significado diferente do texto. Paulo está sendo preciso e Paulo está trabalhando de acordo com o texto. Qual é o problema? A nossa limitação para com o conhecimento do texto. Por quê? Paulo vai retratar aqui questões muito do Antigo Testamento. Paulo vai falar de Abraão, lá de Gênesis. Paulo vai falar de Isaías 54, do texto de Isaías, e o contexto histórico de Isaías é muito importante. Paulo vai citar e colocar ecos de Salmos. Então, se nós não tivermos o conhecimento robusto do Antigo Testamento, nós podemos nos perder no fluxo que Paulo está querendo apresentar. Mas há também algo muito importante, que é conhecer o contexto da carta. Conhecer o andamento da carta. É por isso que eu cravei aqui a introdução e a importância dela para a gente. Entendemos o que Paulo tem falado e aonde Paulo quer chegar com o que ele tem falado. Então, por que ele faz uso, então, dessa palavra alegoria? Porque ele vai fazer uma leitura do passado, exemplificando o que está correndo no presente. Porém, categorizando as narrativas. E o que eu quero dizer como categorizar as narrativas? É colocá-las em blocos de ordem. Paulo está fazendo isso quando ele faz um paralelismo antitético. Professor de português, me perdoa. Ele faz um paralelismo um diante do outro e em oposição. Simples. Ele vai dizer que há duas alianças, isso é verdade, tá? Ele vai dizer que há, então, um nascimento comum, nascimento dado do homem, e um nascimento por cumprimento da promessa. Então perceba, a aliança, nascimento comum, e então ele vai relacionar ao Monte Sinai e a Jerusalém terrestre, a cidade dos homens. E do outro lado, ele vai falar sobre a nova Jerusalém, a Jerusalém do alto. E aquele que está debaixo agora de um nascimento comum, também está debaixo de escravidão. E aquele que está debaixo de um nascimento sobre promessa está diante de liberdade. Ele usa essa estrutura para categorizar o texto e explicar de uma maneira bem centralizada a história de Abraão. É por isso que é importante conhecer a história de Abraão e entender como Paulo está colocando essa estrutura. Senão a gente não entende o que Paulo quer dizer com isso. E a gente olha para esse texto e fala, Paulo, realmente, você está alegorizando. E eu não consigo concordar com você. E, irmãos, há grandes homens de Deus que se perdem na exposição dessa parte do texto, porque é um texto complicado. Mas eu quero facilitar ao máximo, sem perder a essência do que Paulo está querendo tratar aqui. Paulo está olhando duas realidades, Agar de um lado e Sara do outro. Tá ok? E essas duas realidades estão diante de uma mesma narrativa, a que eu narrei para vocês aqui de Abraão. Tá ok? E cada uma delas estão com uma aliança, porque os seus filhos representam filhos de Abraão. O problema aqui, provavelmente, é que aqueles que estavam vindo perturbar a igreja da Galácia diziam que eles precisavam voltar para o judaísmo para serem filhos de Abraão. Então, Paulo quer trazer uma ideia aqui, é a seguinte, ei, é possível você ser filho de Abraão. Afinal de contas, Abraão teve 2 filhos, não é? Abraão teve Isaque e Abraão teve Ismael. Porém, um deles era o filho da promessa. O outro era o filho de um ato humano. O outro era filho de um desejo carnal. Então percebam o paralelismo e o diálogo que Paulo está tentando apresentar aqui para trazer uma convicção para aquele povo da Galácia. Vocês que estão voltando, retrocedendo, querendo viver debaixo da lei, vocês estão sob maldição, porque vocês estão buscando pertencer à família de Ismael.
vocês estão buscando estarem escravizados, como a Jerusalém de baixo, a cidade dos homens. Porém, aqueles que vivem pela fé são verdadeiros filhos de Abraão e herdeiros da promessa. E como herdeiros da promessa, eles recebem então a liberdade e são verdadeiramente livres. E têm como cidade celestial não a cidade dos homens, mas a cidade de Deus, a Israel do alto. E para cravar isso, Paulo dificulta um pouco mais. Olha no verso 27. Pois está escrito: regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os da que tem marido. E por que Paulo dificulta? Porque qualquer leitor atento vai olhar para esse texto e vai dizer: beleza, a mulher estéril aqui com certeza é Sara. É óbvio, ela é estéril. Mas a mulher abandonada aqui, ela tem marido. Então, Paulo parece estar confundindo as histórias. Não, o que Paulo está fazendo para reafirmar essas categorias que ele mesmo colocou é usar um livro de Isaías, mais especificamente Isaías 54:1. E ele usa muito bem pontual e literal. Por quê? Isaías é o único livro no Antigo Testamento que faz citação direta a Sara, como mãe daquele povo de Jerusalém. Povo este que no escrito de Isaías estava em cativeiro na Babilônia. Então perceba, há uma proximidade da realidade do texto de Isaías. Há uma Sara, uma mulher estéril, há um cativeiro babilônico, eles estão debaixo de maldição, estão debaixo de prisão, e há também do outro lado uma realidade agora do povo de Gálatas que fala também, como Paulo vai colocar, de uma Sara, uma mulher estéril, de uma Jerusalém de baixo, uma cidade dos homens que está em cativeiro, que está amaldiçoada, que está presa. Então, perceba, Paulo usa a mesma imagem, tanto de Sara, agora com as suas categorias, tanto de Isaías fazendo essa mesma leitura. E isso dá para ele autoridade para falar sobre essa mudança que ele faz do significado de Sara e da história de Sara narrada em Gênesis. O verso em questão usado por Paulo é a fala do Senhor, conclamando ao povo a alegrar-se pela vitória dos filhos da mulher estéril. A glória daquele povo de Jerusalém que estava abandonado e sobre maldição. E Paulo, então, termina relembrando os irmãos, do verso 28 ao 30. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, e aconselhando-os quanto ao que devem ser feito. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Paulo, então, agora direciona aos seus leitores cristãos e irmãos. Ei, vocês, meus irmãos, vocês são filhos da livre. Vocês são herdeiros da promessa. Vocês estão debaixo da cidade celestial. Vocês não estão sobre a cidade de Jerusalém, a cidade dos homens. Vocês não estão em cativeiros. Vocês estão livres. E o que vocês devem fazer? Devem expulsar dentre vocês aqueles que os perseguem, a fim de voltar à escravidão. E aqui Paulo já nos dá um ensinamento quanto ao que nós devemos fazer com homens e mulheres que entram em nosso meio, entram em nosso arraial e buscam trazer rudimentos, práticas, costumes que não são bíblicos. Busca nos levar de volta a uma escravidão. O que nós devemos fazer? Paulo vai dizer: tire-os do meio de vós. E aqui há algumas aplicações que eu gostaria de fazer.
é-nos mostrado duas cidades: a cidade dos homens e a cidade de Deus. Uma cidade vive pela autossuficiência e pelo mérito humano. A outra cidade vive pela graça e na total dependência do Espírito. Uma cidade busca identidade em estruturas humanas, religiões, políticas e status. A outra encontra sua identidade em Cristo e na adoção. Uma cidade é movida por orgulho e por medo. A outra cidade é movida por amor e segurança filial. Uma produz escravidão, culpa, comparação, opressão. A outra produz liberdade, descanso, alegria e serviço voluntário. Uma olha para o que é terreno e imediato. A outra vive com os olhos na eternidade e na esperança futura. E a minha pergunta nesta manhã é: a quem pertence o seu coração? A cidade dos homens ou a cidade de Deus? Mesmo estando fisicamente no mundo, espiritualmente, nós podemos estar presos à lógica terrena, ao alimentar do nosso próprio ego, a constantes comparações e a busca incessante por aprovação alheia. Você vive na cidade dos homens ou na cidade de Deus? Ou você vive na cidade de Deus, trabalhando no seu interior desejos, cobiças e compaixões da cidade dos homens? A cidade dos homens prega a liberdade, mas ela gera a escravidão por meio de desejos de políticos, por meio de desejos de ideologias e até mesmo por tradições religiosas. Todos podem ser novas Jerusaléns terrenas. E Paulo nos alerta: o legalismo pode ser tão escravizador quanto o paganismo. A nossa esperança não está no presente sistema, mas na futura manifestação da cidade celestial. Isso nos chama a viver com esperança escatológica, sem nos iludirmos com promessas políticas ou religiosas desse mundo. Por vezes, o seu coração vai se inclinar a buscar um argumento já construído, a fim de trazer facilidade para o seu modo de viver. E é aí que os religiosos operam. Por quê? Diga-me sinceramente, o que é mais fácil? Eu dizer para vocês: olha, vocês não devem mais, homens, usar bermudas, vocês devem usar calças, porque isso honra a Deus. Ou fazer vocês pensarem, cada um, como as minhas vestimentas podem, de fato, trazer honra e glória a Deus. Diga-me com sinceridade, qual que é mais fácil? E diga-me com sinceridade, qual que vai trazer para você um sentido de satisfação para o seu coração? De antemão eu já te digo, provavelmente seguir as leis dos religiosos. Ela vai trazer ao nosso coração um conforto de que nós estamos vivendo uma verdadeira espiritualidade. Quando, na verdade, as Escrituras, muitas das vezes, nos diz: vocês são livres. E a liberdade que vocês têm é para fazê-los também pensar. Logo, a integridade da maneira como você se veste, da maneira como você fala, da maneira como você convive com os do mundo, ela deve receber luz do Evangelho e deve ser expressa em forma de amor. Se sou filho da escrava, vivo tentando provar o meu valor. Se eu sou filho da livre,
vivo a partir do amor recebido. Quanto de nós não temos ou não fazemos uso de um termômetro da espiritualidade? Se hoje eu conseguir orar por um tempo determinado, bem considerável e robusto, se a minha leitura bateu uma cota maravilhosa, na qual eu consegui ler 3, 4, 5, 7 capítulos, hoje eu tenho valor como filho, hoje eu me mostrei como um verdadeiro cristão. Esse termômetro da espiritualidade está presente na maioria de nós. A ideia de que hoje eu orei como Paulo. 1 hora foi pouco. Hoje eu li como Agostinho. Li 3 livros da Bíblia. E olha, nenhum deles era Tito, não. Hoje eu sou um cristão verdadeiro. Seu termômetro bate lá em cima. Você é um verdadeiro espiritual. Contudo, chega dias difíceis. Dias difíceis batem na porta do crente. E nesses tempos, considerar uma oração prolongada no seu íntimo se torna quase impossível. Ler demasiadamente grandes livros e grande produção teológica, talvez você se resume a um versículo por dia. E às vezes, nem mesmo isso. E neste dia, o teu termômetro cai. E aquele homem que se sentia tão espiritual, aquela mulher que se sentia tão ávida, sou verdadeiramente cristã, sou um verdadeiro cristão, logo se encontra abatido, porque não cumpriu a meta estabelecida pelo seu próprio coração. Meus irmãos, eu convido-os a abandonarem o termômetro da espiritualidade. Eu convido-os a jogarem fora e viverem como verdadeiramente filhos, livres e libertos. Encontrando satisfação em Deus em 15 minutos de oração. Encontrando satisfação em Deus em 2, 3 versículos. Mas uma mente tomada por cada passo do seu dia, uma glória ao seu Senhor. Eu convido-os, abandonem o termômetro da espiritualidade. Os filhos da escrava são movidos pela carne. Os filhos da livre são movidos pelo Espírito. E o que motiva as suas ações? As suas forças ou o Espírito Santo? Quanto de nós não dizemos, hoje será diferente? Aquele pecado que me atormenta, aquela sedução que me aprisiona, eu não viverei mais. Contudo, mal termina o dia e você se vê caindo no mesmo pecado, vez após vez, vez após vez, vez após vez. O que motiva as suas ações? Como você luta contra a impiedosa garras do diabo contra a sua vida? É por meio do seu braço? Eu digo a vocês, se o termômetro de vocês estão ligado, esse é o momento em que vocês gritam com ousadia. Hoje eu dou um tapa na cara de Satanás. Mas o termômetro vai abaixar. E quando o termômetro abaixar, será que vai ser a força dos seus braços que vai conseguir lidar com as adversidades? Será que vai ser a força do seu braço que vai vencer aquilo que te seduz? Que vai vencer os seus pecados que constantemente batem à porta? Irmãos, eu os convido. Arrependa-se dos seus pecados e sejam totalmente dependentes da graça. Para lutar não com a força do seu próprio braço, não com o seu saber intelectual, não com suas capacidades, mas para lutar com o Espírito Santo e ser movidos nos seus dias pelo Espírito Santo. E eu encerro como Paulo, no verso 31. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Que a verdadeira liberdade nos traga uma consciência não escravizada, mas nos traga uma consciência de paz e de livre. Nós somos
filhos de Deus, nós somos livres. Fechem os seus olhos. Vamos a Deus em oração. Senhor, eu talvez tenha arranhado a superfície. Ou levei o teu povo a uma margem de um rio e não os fiz mergulhar. Mas, Pai, o meu pedido nessa manhã é que nos lembremos da liberdade do Cristo que nos libertou. Que nós venhamos a abandonar todo o termômetro da espiritualidade. Que nós venhamos a abandonar toda a audácia de acreditar que pela força do nosso próprio braço nós podemos vencer o pecado que nos assola. Que pela força do nosso próprio braço nós podemos conter os demônios dessa vida. Que nós possamos encontrar descanso em Ti. Que nós possamos, ó Pai, batalhar as nossas batalhas pela força do Teu braço. Pelo sangue do Cordeiro imolado na cruz do Calvário. Lembra-nos, ó Pai, da esperança que haverá para cada um de nós, filhos e filhas libertos, que vivem, ó Pai, em glória para Ti, arrependendo-se dos seus pecados e retornando ao caminho da cruz. Essa é a minha oração para a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém.